Você já viu leões, tigres e ursos? Mas, e se eu te dissesse que existem animais que carregam o DNA de espécies diferentes, unidos em um só corpo? Uma criatura que combina instintos selvagens, força bruta e um visual quase impossível de acreditar. Por mais incrível que pareça, em algumas situações, espécies diferentes podem se cruzar e dar origem a criaturas híbridas, animais que misturam força, beleza e, às vezes, características que jamais imaginaríamos. Muitos deles nunca poderiam existir naturalmente, mas a natureza e o ser humano sempre encontram um jeito. Hoje, vamos conhecer 15 dos híbridos mais impressionantes e assustadores que já caminharam pela Terra. Prepare-se, porque alguns deles são tão raros que você provavelmente nunca verá pessoalmente, e alguns podem até mudar a forma como você enxerga o reino animal. 15 ligre. Lembra daquele personagem de Napoleon Dynamite desenhando um ligre no caderno? Parecia uma invenção, não é? Pois o ligre é bem real e ainda mais impressionante do que no desenho. Ele nasce do cruzamento entre um leão macho e uma tigresa. O resultado é um felino colossal, muito maior que qualquer leão ou tigre que você já viu. Seu tamanho intimida e sua presença é quase real demais para ser verdade. Mas esse tamanho impressionante tem um preço. Eles sofrem de gigantismo, chegando a pesar mais de 500 quilos. O corpo não foi feito para suportar tanto peso e, por isso, muitos têm problemas cardíacos e morrem jovens. Apesar disso, os ligres podem ter filhotes com outros grandes felinos. E quando isso acontece, o resultado pode ser ainda mais estranho e imprevisível. Alguns desses descendentes chegam a ter padrões de pelagem únicos, jamais vistos em outro animal. 14. Jagleão. Agora imagine um leão e um jaguar, dois predadores de topo, combinados em um só. O resultado é tão fascinante quanto letal. O jagleão é raríssimo. Um caso famoso aconteceu no Bear Creek Sanctuary, no Canadá, quando um jaguar preto acasalou, por acidente, com uma leoa. Foi um evento inesperado e que pegou todos de surpresa. O resultado foram dois filhotes inseparáveis, com a força e a elegância de ambos os pais. No entanto, na natureza, dificilmente sobreviveriam. Não seriam aceitos nem por leões, nem por jaguares. Lindos? Sim, perigosos? Com certeza. E ver um de perto é algo que poucas pessoas no mundo já tiveram a sorte de experimentar. 13. Urso grolar. Se um urso pardo já mete medo, imagine cruzar um com um urso polar. O resultado é um predador que une força, resistência e a habilidade de caçar tanto no gelo quanto na terra firme. Uma verdadeira máquina de sobrevivência. Esse híbrido, chamado urso grolar, não é apenas forte e imponente, ele existe na natureza. O primeiro foi identificado em 2006, no Ártico canadense, e desde então, mais registros têm surgido. E por que isso aconteceu? Por causa das mudanças climáticas. Com o gelo derretendo, os ursos polares avançaram para territórios de ursos pardo. E o resto, você já imagina. Hoje, caçadores relatam cada vez mais avistamentos dessa mistura. E especialistas acreditam que, no futuro, eles podem se tornar cada vez mais comuns. Talvez, um dia, o urso grolar substitua completamente os ursos que conhecemos. 12. Zonkey. Não é um burro zumbi. O Zonkey nasce do cruzamento entre uma zebra e um burro. E o resultado é tão curioso que parece ter saído de um desenho animado. Eles herdam listras da zebra, geralmente nas pernas, e o famoso zurro do burro. São adoráveis, mas estéreis. Ou seja, cada Zonkey é único e impossível de reproduzir em série. Na natureza, esse cruzamento é praticamente impossível. Então, se você encontrar um, com certeza foi criado pelo homem. E para muitos, ter um Zonkey é como ter uma obra de arte viva. Alguns até dizem que é como ver a natureza assinando uma pintura em movimento. E basta olhar uma vez para nunca mais esquecer essa criatura incomum. 11. Cama.
Camelo sem córcova. Cruzar um camelo com uma lhama pode parecer improvável, mas geneticamente eles não estão tão distantes e a aparência final é mais surpreendente do que se imagina. O resultado é o cama, um animal com corpo parecido com o de um pequeno camelo, mas sem corcova e com a pelagem macia da lhama. Ele parece saído de um conto de fadas e anda com um ar altivo e calmo. É o tipo de híbrido que arranca sorrisos em vez de sustos. O primeiro nasceu em 1998, com o objetivo de produzir mais lã, mas mantendo porte maior e temperamento dócil. Hoje, existem poucos no mundo e são mantidos em fazendas experimentais. Mas, para quem vê, é impossível não se encantar. Número 10. Bífalo, criado para aumentar a produção de carne. O bífalo é a mistura de um bisonte com um boi doméstico, uma combinação que une força selvagem e docilidade controlada, ideal para suportar ambientes hostis e fornecer alimento. Sua carne tem menos gordura e colesterol, e ele é muito mais resistente a climas extremos. Isso significa menos custo para a criação e mais eficiência para o pecuarista. Não é à toa que ganhou espaço no mercado americano. O primeiro registro data de 1749 e, desde então, ele se tornou parte da indústria alimentícia nos Estados Unidos. Mas, mesmo sendo um híbrido funcional, sua presença ainda impõe respeito. Afinal, estamos falando de um descendente direto dos gigantes das pradarias. Só de olhar, já transmite a força bruta de seus ancestrais. E para muitos fazendeiros, é o animal do futuro da pecuária. 9. Bardotto. Se o mulo é filho de um jumento macho com uma égua, o bardotto é o inverso, uma jumenta com um cavalo macho. Uma diferença simples, mas que muda completamente o resultado. E acredite, ele é mais raro do que parece. O resultado é um animal menor, mas incrivelmente forte, com pernas resistentes e uma aparência mais elegante. É como se tivesse sido moldado para trabalhos de resistência. Sua energia parece nunca acabar. Assim como o mulo, ele não pode se reproduzir. Cada bardotto nasce de um cruzamento específico e cada um é único. Talvez por isso sejam tão valorizados em algumas regiões rurais. Ver um bardotto é testemunhar uma raridade quase lendária. E para quem convive com ele, é como ter um tesouro de 4 patas. 8. Dzo ou boi yak. No Tibete e na Mongólia, agricultores cruzaram iaques com bois. E assim surgiu o Dzo, um animal maior, mais forte e com carne saborosa. Um verdadeiro tesouro para quem vive em regiões geladas. As fêmeas são férteis, mas os machos não. Isso significa que, para manter a espécie, é preciso repetir o cruzamento original. Algo trabalhoso, mas recompensador. Cada cruzamento é, literalmente, único. E a aparência do Dzo pode variar muito, dependendo da genética de cada pai. Por isso, ver 2 iguais é praticamente impossível. Eles representam a força da adaptação humana às montanhas. E até hoje, são símbolos de sobrevivência em regiões inóspitas. 7. Cabra-aranha. Parece ficção científica, mas existe uma cabra com DNA de aranha dourada, e o motivo é pura engenharia genética. Essas cabras produzem leite, que contém proteínas capazes de criar seda de aranha, um material extremamente resistente, usado para coletes à prova de bala, linhas de pesca e até paraquedistas, uma invenção que mistura ciência e natureza. Apesar do nome assustador, elas parecem cabras normais, mas dentro delas existe um segredo que pode mudar indústrias inteiras, uma prova viva de que o futuro já chegou. É como se a ficção científica tivesse saltado para dentro dos currais, e cada gota de leite dessas cabras vale mais que ouro para a ciência. 6. Forquinho ou wolfing. Metade golfinho nariz de garrafa, metade falsa orca. O forquinho é raro, mas existe, e encanta quem tem a sorte de vê-lo. Uma mistura perfeita entre força e graça. O mais famoso nasceu no Havaí, em 1985, e viveu por décadas, encantando visitantes com sua aparência única. Sua popularidade era tão grande que se tornou a atração principal. Na natureza,
Encontros assim são improváveis, mas, em cativeiro, as possibilidades aumentam. E foi assim que essa criatura incrível entrou para a história. Sua inteligência impressionava até os treinadores mais experientes, e até hoje é lembrado como uma das maiores raridades do oceano. 5. Gip, metade cabra, metade ovelha. O Gip é tão raro que o primeiro registro oficial foi no ano 2000. E até hoje, poucos acreditam quando veem um. Ele tem corpo de cabra, pernas de ovelha e uma pelagem mista. Parece um personagem de desenho, mas é 100% real. Sua aparência mistura fofura com estranheza. Infelizmente, são estéreis. Mas a fofura é de outro mundo. Quem vê, dificilmente esquece. É o tipo de animal que parece ter escapado de um sonho infantil. E cada registro de um Gip é tratado como uma descoberta científica. 4. Lesmas marinhas. Diferente de todos os outros, não é o cruzamento de dois animais. Algumas lesmas marinhas, como a lesma marinha verde e a lesma marinha ovelha-folha, incorporam o DNA das algas que comem e passam a fazer fotossíntese, como uma planta. É um dos poucos casos conhecidos de transferência genética tão radical no reino animal, e isso as torna capazes de sobreviver semanas, sem precisar se alimentar. Elas simplesmente produzem seu próprio alimento a partir da luz. É como se fossem meio animal, meio planta. Uma verdadeira aberração biológica, no melhor sentido possível, e um mistério que a ciência ainda estuda. Cada novo estudo revela segredos ainda mais surpreendentes. 3. Tigreão. Ao contrário do ligre, o tigreão nasce do cruzamento de um tigre macho com uma leoa, um felino tão raro que só existe em cativeiro, e mesmo assim, em pouquíssimos lugares do mundo. O resultado é um animal com manchas, listras e, às vezes, juba. Uma combinação visual que parece montagem de computador. Mas não, é totalmente real. A maioria é estéril, e seu tamanho costuma ser menor que o do ligre. Mas sua beleza é incomparável. Ver um tigreão é presenciar uma mistura de realeza felina, e por isso são tratados como verdadeiras joias vivas no zoológico. Um híbrido que, por si só, já se tornou uma lenda viva. E cada exemplar registrado é considerado um verdadeiro tesouro biológico. Sua presença desperta fascínio em estudiosos e visitantes e simboliza a grandiosidade da natureza quando o improvável acontece. 2. Leopon. O leopon é o resultado raro do cruzamento entre um leopardo macho e uma leoa. Um felino que impressiona pela beleza e pela raridade. Visualmente, é um dos híbridos mais extraordinários que o mundo já conheceu. Ele tem a cabeça e a juba de um leão, mas o corpo pintado como o de um leopardo. O contraste é tão forte que parece obra digital. Mas não, é pura natureza mostrando do que é capaz. Esse animal não nasce na selva, apenas em zoológicos, e precisa de cuidados especiais durante toda a vida. É considerado um verdadeiro troféu vivo para cientistas e pesquisadores de grandes felinos. Poucos no mundo terão a chance de vê-lo de perto, e cada aparição é uma celebração. Cada registro de um leopon se torna um marco na biologia moderna. Seu olhar imponente impressiona até os mais experientes tratadores. E cada aparição reforça a força criativa da evolução e da ciência. Para quem tem a sorte de presenciá-lo, é como olhar para um mito que ganhou vida. Um híbrido tão raro que carrega consigo o encanto de uma obra-prima natural. 1. Abelhas africanizadas ou abelhas assassinas. Sim, elas também são híbridas. Foram criadas no Brasil, nos anos 1950, ao cruzar abelhas africanas com europeias. O objetivo era simples: aumentar a produção de mel, mas algo saiu do controle. Elas escaparam das colmeias e se espalharam rapidamente pelas Américas, transformando-se em uma ameaça real para animais e até mesmo para os humanos. Extremamente defensiva, atacam em grandes enxames e quando isso acontece, correr não é suficiente. O melhor conselho é claro: nunca provoque essas abelhas.
Hoje, são conhecidas como um dos híbridos mais perigosos já criados pelo homem. Sua história é lembrada até hoje como um alerta sobre mexer com a genética. Elas mudaram para sempre a apicultura em todo o continente e permanecem como um dos maiores exemplos de impacto ambiental inesperado. Para muitos, elas são um lembrete vivo da imprevisibilidade da ciência e um símbolo de como pequenas criaturas podem se tornar forças incontroláveis. E aí, qual desses híbridos você achou mais impressionante? Conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas histórias incríveis do mundo animal e do desconhecido. Muito obrigado por assistir até aqui. E nos vemos no próximo mergulho no extraordinário.